Estamos há mais de 2 anos rodando o Brasil, o extremo sul do nosso continente, e depois de mais de 50 mil quilômetros, chegamos ao norte da Argentina para conhecer alguns dos lugares mais inóspitos que existem por aqui. No último episódio conhecemos a Garganta do Diabo em Tilcara, e quase nos metemos numa enrascada. Resolvemos ficar por lá mesmo, e aproveitamos para sair à noite e nos divertirmos um pouco. A viagem continua, mas não pense que os perrengues pararam. Dessa vez erramos o caminho e fomos parar num lugar totalmente deserto. Acompanhe nesse episódio tudo o que rolou para chegarmos num dos lugares mais bonitos que já visitamos por aqui. Bom dia, minha gente, bom dia! Começando mais um dia por aqui. E hoje num lugar bem diferente. Como vocês podem ver, a gente tá meio escondido aqui no meio das árvores. Num lugar muito legal. Fui no carro pegar um repelente pra Ana, porque no lugar que a gente tá tem muito mosquito. Agora são 9 horas da manhã. Pelo horário deveria ter acabado já os mosquitos, mas ainda tem bastante. E os mosquitinhos bem chato aqui. Gente, daqui a pouco a gente conta como a gente veio parar aqui, porque no último vídeo vocês viram que a gente acabou lá em Tilcara e agora a gente está no meio do nada, no meio da floresta. Eu já conto pra vocês. Galera, olha isso. As montanhas. A gente está literalmente no meio das montanhas aqui. A Ana tá lá, a gente tá tomando um chimarrão. E aí, meu bem, viva? Meu Deus, ai, obrigada. É perfeito esse lugar, se não fossem os bichinhos. Gente, olha só o estrago que eles fizeram aqui, ó, nas pernas da Ana. Meu Deus, olha aqui. Olha isso. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar a quantidade de mosquito. Bom, deixa eu contar pra vocês o que aconteceu. Nós saímos de Tilcara ontem e fomos em direção a uma cidadezinha, Coronel Molinedo, é isso? Que a gente queria ver um... Não, matei. Que a gente queria ver um geyser que tinha lá. Chegando lá nessa cidadezinha que fica a 200 km de Salta, descobrimos que tinha chovido demais e a estrada estava inacessível. E aí viramos a volta, começamos em direção ao Rolfim e pegamos uma estrada errada. No mapa dizia que era asfaltada e não era. Então a gente ontem andou uns 30 quilômetros numa estrada de chão e já era escuro, era noite, era umas 7h30 da noite, quando resolvemos parar então para arranjar um lugar para dormir. Paramos na beira da estrada num descampado e hoje de manhã a gente acordou e a gente estava nesse paraíso aqui, na beira da montanha, com o rio e com um monte de mosquito, não, velho? Nossa, muito mosquito. Hã? Mas a verdade é que ontem quando nós chegamos, a gente não foi pra fora de casa, porque não tinha como de tanto mosquito que tinha. E aí hoje de manhã a gente acordou e deu de cara com esse paraíso aqui, que é muito bonito. Que lugar sensacional. Nossa. Aqui é pra ficar uma semana, né, velho? Assim, muito legal, vale muito a pena. Foi um achado numa parada que a gente achou que ia dar ruim na estrada e no fim deu tudo certo. Mas já tomamos café, a gente tá terminando de tomar o chimarrão aqui. Terminar de apreciar a vista. A gente vai pegar a estrada, vai rumo ao fim. É uma estrada ruim, pra variar, mas muito bonita. Daqui a pouco a gente mostra pra vocês. Isso aí. Galera, deixa eu mostrar pra vocês aqui onde é que nós paramos. A van nos deixamos aqui do lado do matinho, escondido da rua, que não dá pra ver de lá, né? Mas esse é um espaço aqui, pelo que a gente leu no iOverlander, que o pessoal vem de ônibus, pega a galera que faz rafting no rio, e aí eles acabam vindo aqui. E pelas marcas de fogueira que tinha embaixo, o pessoal também vem acampar, vem fazer churrasco aqui, acredito, final de semana. Mas ontem que nós chegamos não tinha ninguém. Aí deixamos a van aqui já de frente para sair, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui a estrada principal. Aqui logo na entrada tem um pequeno santuário em homenagem ao Gauchito Gil. Toda a Argentina você vai ver essas pequenas tendinhas vermelhas, que é uma homenagem a El Gauchito. E aqui fica a estrada principal. Então a gente estava passando aqui ontem, ó. Nós viemos de lá. E aí chegamos aqui, avistamos essa entradinha. E acreditamos que era um lugar bem seguro para dormir. E realmente foi. E agora a gente segue por aqui até chegar à Ruta 68.
que liga Salta a Cafayate, que é a Ruta 68. Daqui até lá são mais 50 km de estrada de chão. A gente espera fazer isso em umas 2 horas mais ou menos, que a gente está andando a 20, 30 por hora. Lugar muito bonito, muito legal, vale a pena. Essa estrada, apesar de ser ruim que nós entramos, é muito bonita. Quilômetros, né, bem? É verdade. São pequenos vilarejos que tem. Fico pensando como é que as pessoas moram aqui. Não tem nada, não tem nada. A gente vê alguns bichos, né? Porque a estrada, gente, é ruim mesmo. Uma das piores estradas que a gente já pegou. Nem é pelas costeletas, é pelas pedras grandes que tem. E olha aí, ó. Vamos atravessar um rio agora. Esses take de pertinho que vocês veem, não é o drone, sou eu correndo. Eu desço do carro, faço o take e agora eu volto pra dentro de casa. E já molhei meus pés umas 2 vezes, só hoje. Tá pensando que é um drone que faz esse take, né, bem? É, a minha cinegrafista aí é especial, né?
lindo, né, bem? Que massa. Nós saímos literalmente debaixo da terra, no meio daquelas montanhas. E aqui tem esse lago formado por essa barragem. E encontramos um camping aqui do lado. Vamos ver se está aberto, se tem Wi-Fi, que a Ana precisa trabalhar agora. Aí se tiver, a gente passa aqui um dia, né, bem? Muito legal, vale super a pena. Quem sabe tomar banho? É Tá bem calor? gelado, mas dá pra tentar. Ai, chegamos. Chegamos. Tem Wi-Fi, vamos perguntar pro cara se dá pra usar. Quanto custa ficar aqui? Parece um lugar bem bonito. Parece bem bonito. 3.000 pesos a noite, isso dá R$45. E pergunta se tem Wi-Fi? Eu vou perguntar, mas aí dá pra usar energia, água, parrilla? Então nós podíamos ficar. Vou perguntar no Wi-Fi. Uma noite vale, né? Sim. Tá. Sim, essa parte da casa. Sim, mais ou menos? Sim, na parte da casa. Ok. Bom, galera, resolvemos ficar alguns dias por aqui nesse lugar muito bonito. Para vocês terem uma noção, nós estamos aqui no meio da Argentina, no meio da Ruta 47. E aqui do nosso lado está a barragem do rio Cabra Coral. São duas barragens que tem aqui. A gente vai passar na ponte que fica mais para frente amanhã ou depois de amanhã. Não sei quanto tempo a gente vai ficar aqui. Eu tô aqui trabalhando nem tanto, né? Tô aqui respondendo os comentários de vocês aqui dos vídeos, olha só. Já respondi boa parte dos comentários, tem 2 aqui para responder ainda. A Ana tá lá em cima trabalhando, deixa eu mostrar para vocês. E esse aqui vai ser o nosso quintal de hoje e amanhã. Olha aí, minha gente. Olha essa vista. Essa aqui é a barragem de Cabra Coral. É muito grande. Para vocês terem uma noção, nós viemos de lá, ó. Vocês viram os vídeos aí do drone. Aqui do meio a gente fez a volta aqui ao redor. Passa por aqui e paramos aqui. E aqui vai dar para tomar um banho depois na lagoa. E aproveitar também que tem uma parrilla aqui do lado, uma churrasqueira. Vai ser um churrasquinho daqui a pouco. Assim que ela terminar de trabalhar. Olha a parrilla. Vou dar uma limpadinha nela. A casa ficou do lado aqui desse pé de chorão. Já coloquei lá na energia também, porque ontem nós usamos o ar-condicionado à noite, estava fazendo calor nas baterias e precisam ser carregadas, já que a gente não vai rodar hoje. A gente está carregando também nosso aspirador de pó, já que está aqui. A carne já te separei ali, tirei. Olha só como é que ficou nossa nova dinette, legal, né? E a Ana foi mais para cima aqui, porque aqui não pega muito bem a internet. Deixa eu ver se eu acho ela aí. Olha, o lugar aqui parece bem bacana. É um camping que tem aqui. O cara faz passeio de barco também. Tem um outro um barco maior ali. Esse tem um nome que eu esqueci agora. Aqui tem um outro flutuante. E olha o tamanho disso aqui, gente. Vamos lá ver se eu acho a Ana. E aí, meu bem? Que vista, hein? Oh, que delícia, né? Que escritório hoje, hein? Que escritório. E aí tem esse som de passarinho que é uma delícia aqui, gente. Muito gostoso. Achamos um baita lugar, né, bem? Dá pra gastar uns 2, 3 dias aqui, né? Olha, se tudo der certo vai rolar, vai. Como é que tá a internet aí? Tá Tá bombando? boa. Não tá bombando, mas dá pra fazer o que eu preciso fazer hoje. Então, Quanto tempo demora ainda? Porque eu devo fazer a carne lá, churrasquinho. 30 minutos, mais ou menos. Esse lugar aqui se chama Camping Guanaquito. Fica bem do lado dessa barragem enorme. Eles têm aqui passeios também de caiaque, eles fazem descendo o rio. Lá onde nós dormimos, quando nós acordamos hoje de manhã, ali que eu falei, lembra? Que o cara vinha buscar o pessoal de ônibus que terminava o rafting? Então, é daqui que sai. Mas um lugar bem legal, tem várias churrasqueiras, vários pontos. E quando nós chegamos aqui hoje de manhã, tinha uma pessoa aqui estacionada, mas agora tá vazio. Acho que hoje é segunda-feira, deve ser por isso. Olha só, aqui tem várias casinhas, ó. Não são casinhas para dormir, são lugares aqui para você usar e tem churrasqueiras. Então as pessoas estacionam os carros ali, ó.
E aí usam as casinhas, acredito como cozinha, e tem as churrasqueiras aqui para ficar acampado. É muito bacana, bem de frente para a lagoa. A Ana tá ali, ó, a van tá lá atrás. E aqui do lado também tem churrasqueiras. Ó. O pessoal gosta de churrasco aqui, viu? Parece gaúcho. Várias churrasqueiras aqui. É um lugar muito legal, muito bonito. Aqui é a sede, parece ser um restaurante, também é o lugar que compra os passeios. Aqui tem um ônibus que o pessoal busca os que descem de caiaque, né? E tem até uma Defender parada ali, ó. Olha essa Defender. Pena que tá com o pneu murcho. Tá um pouco detonadinha, mas ainda serve como um bom motorhome, ó. Vendo essa Defender parada aí, lembrou nós lá na Carreteira Austral no passado, quando andamos uma semana praticamente junto com o Lucas e a Maíra dos Adiantes, que eles têm uma Defender branca, que viajaram conosco praticamente uma semana, até tomaram banho lá em casa. Foi incrível. Agora, esperando terminar o trabalho dela, afinal alguém tem que pagar as contas, né, bem? E vou fazer um churrasquinho, vou terminar de responder os comentários aqui do YouTube. Vocês comentaram muito o último vídeo, ó, sobre o freio, lembram? Que nós descemos. Lição aprendida, galera, não vamos mais jogar água nos freios. Inclusive nós viemos escutando um barulhinho, parecia que tinha uma sujeira no freio, quem sabe seja questão do disco empenado, vou ter que mandar vez. Pra vocês terem uma noção da bagunça que fica depois que a gente grava, todos os nossos equipamentos aqui, alguns deles, né? Drone, aqui nós estamos carregando as baterias, o nosso material de armazenamento, HD externo e tal. Tá cheio de mosca aqui, mosquito. Já tirei a carne aqui pro churrasco. Tem nosso galão de combustível, que nós possivelmente vamos ter que utilizar lá na Bolívia, porque lá não tem diesel S10, né? E agora eu vou fazer uma coisa muito importante, preparar a carne. Mas antes disso, toda a questão é a seguinte: são praticamente 3 semanas de viagem. Completamos hoje 3 semanas na estrada aqui na Argentina de novo. E desde o início até agora foi só poeira, frio. Não tínhamos nenhum momento parado num lago, alguma coisa mais calor, que pudesse tomar uma cervejinha boa. Então hoje vai ser o dia da cervejinha, num copinho de boteco. Saúde, minha gente. Growing up, I was a weird kid. See, no matter what I ever did, all the normal guys would never quit poking fun at me. Mama tried to make me regular. She said the Lord above was testing her, as I grew more and more peculiar, unashamedly. Que delícia de água, né, moleque? Nossa, valeu pelo convite. Eu não ia entrar na água, né? Eu nem gosto tanto assim, mas tava gostosinho. Ana cheia de picada mosquito no pescoço desde manhã. Ai, que coisa, né? Aquele lugar era lindo, mas o problema eram os mosquitos. E aqui tem muita mosca. Tem bastante mosca, verdade. Mas agora, as áreas delas, a gente vai fazer um churrasco e elas vão estar junto no rolê. Então, paciência. Someone tries to make a wisecrack. Well, they don't matter, I don't give a quack. Galera, a água tá realmente muito boa, a água quentinha, não tava fria. Pra quem passou aí 3 semanas no frio, isso foi de lavar a alma hoje. Mas agora vamos fazer um churrasquinho. Eu quero ver com vocês se vocês fazem fogo do mesmo jeito que eu. Eu sei que tem várias formas de fazer fogo com carvão. Azeite, banha, álcool, jornal enrolado em garrafa, tem gente que faz fogo de tudo que é jeito. E acreditem, eu já fiz de todos esses jeitos, mas tem um que, digamos assim, depois de muito tempo fazendo, eu falei, deu de passar perrengue fazendo fogo. E eu faço assim. Ó, galera, é muito simples. Eu até guardei essa caixinha de ovo aqui, ó, tá? E eu uso álcool para fazer fogo. É muito simples, muito prático, muito rápido.
Não precisa ficar soprando, abanando, nada. Com álcool e uma casquinha de ovo ou um papel amassado, é muito fácil. What you wanna do? What you wanna do? When people say that I'm a strange duck, I tell them maybe so, but so what? Sure, I'm a little different from you, but I don't really see the issue. Don't go frittering away your sympathy. Ain't nothing wrong with me. I consider it good luck that I was born a strange duck. I consider it good luck that I was born a strange duck.